Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abordar um tema muito interessante e esse tema surgiu pelo seguinte. No outro dia, num dos grupos que eu tenho de síndicos, um deles está há muito pouco tempo na área, ele perguntou: pessoal, estou pensando em abrir uma MEI para regularizar a minha situação aqui no condomínio, aí eu vou poder emitir nota e tal. De pronto eu respondi para ele: olha, você não pode, MEI não pode ser usado no caso de síndico. Pessoal, ainda bem que eu estava pelo WhatsApp. Quase que eu achei que o pessoal ia me atirar pela janela. Muitos disseram: mas como, doutor? Eu sou MEI há tanto tempo, não sei o quê. Tá bom, pessoal, mas infelizmente não pode ser MEI, tá? Aí eu dei uma... Deixa eu só acertar um pouquinho aqui. Aí eu dei uma pesquisada, né? Por que o síndico não pode ser MEI? Tantas profissões são MEI, por que o síndico não? De cara eu vi que o MEI foi criado para regulamentar profissões que não são regulamentadas, né? Poxa, espera um pouquinho, a profissão de síndico não é regulamentada. O que significa profissão regulamentada? Existe alguma lei que regulamenta essa profissão. Advogado tem a profissão regulamentada, dentista, odontologia, dentista, médico, engenheiro, todas essas profissões têm regulamentação na profissão. Eu tenho um sobrinho que ele é turismólogo. Demorou, mas a profissão dele foi regulamentada, tá? Ou seja, essas profissões não podem ser MEI, tá? Aí, puxa vida, o síndico não tem a sua profissão regulamentada, não existe, em que pese já haver algum projeto de lei lá em Brasília, ainda não está aprovado, então a profissão dele não é regulamentada, tá? Por que a profissão de síndico não pode? Porque, segundo a Receita Federal, é uma profissão que exige um grande potencial intelectual. Seja lá o que isso significa, tá? Tá bom, mas toda profissão regulamentada exige um alto potencial intelectual? Aí eu comecei a achar que sim, tem uma certa razão, tá? Mas hoje a justificativa para que o síndico profissional não possa ser MEI é essa, que é uma profissão que exige um alto potencial intelectual, tá? Existem outras opções? Claro, pessoal, muito síndico que eu conheço tem uma microempresa, tá? Ele é optante do Simples, não é uma microempresa individual, é uma microempresa, tá? O que ele paga de imposto parece que é 6%. É um valor baixíssimo se a gente for levar em consideração a uma empresa. Toda empresa paga impostos hoje altíssimos no Brasil e me parece, tá, que esse valor, a próxima alíquota, parece que é 180 mil. Mesmo que sejam os mesmos 80 mil do microempreendedor individual, para ele chegar nesse valor, vai dar uns 6 mil reais por mês, tá? Vamos supor que ele comece a receber mais do que isso. Pessoal, se o cara recebe mais do que 6% ao mês, já dá para pensar em pagar imposto, né, pessoal? Você não vai ter problema, que amanhã ou depois você pode receber uma intimação, você pode receber um processo, e isso vai sair muito caro, muito mais caro, porque você vai ser considerado como fraudador, é fraude aos impostos, fraude à receita, tá? Vale a pena, pessoal, consulta um contador, se orienta, vê o que ele acha, que é muito mais interessante você pagar uma taxinha pequenininha. Toda taxa é alta, tá? Você está trabalhando e ainda tem que pagar imposto, mas é preferível você pagar uma taxa que está regulamentada na lei do que não estar regulamentada, tá? Um outro detalhe, quando eu fui estudar o tema, que a microempresa individual não é considerada uma empresa, é um profissional a quem foi dado um CNPJ. É mais ou menos a história do condomínio, tá? Eu lamento informar, mas condomínio não é e nunca foi pessoa jurídica. Mas pera um pouquinho, doutor, o CNPJ, o condomínio tem CNPJ? Tem. E eu falei num vídeo aqui que ele tem o CNPJ, se ele precisar de um funcionário, ele precisa ter um CNPJ. Se ele for abrir uma conta no banco, ele precisa ter um CNPJ. Mas se você for lá no artigo 44 do Código Civil, eu tenho eu fiz um vídeo a esse respeito, esse artigo 44 do Código Civil elenca exaustivamente, ou seja, só aqueles entes que estão no artigo 44 são CNPJ.
são, são pessoas jurídicas. Fora isso, não é, tá? Então, o microempreendedor individual não é empresa. É um profissional liberal, um profissional autônomo que tem um CNPJ. Ele vai poder abrir uma conta no banco, ele vai poder ter até um funcionário, mas não é uma empresa, da mesma forma que o condomínio não é uma empresa, tá? E assim, muitos síndicos que eu percebi nesse WhatsApp no dia foram muito mal orientados, ou entraram na internet, não pesquisaram a fundo qual é o CNAE. O que é o CNAE? É um código de atividade de cada empresa, existem milhares, eu sei lá, uma quantidade absurda. E lá, se você pesquisar, você vai ver quais os CNAEs não podem ser utilizados para microempresa individual. É claro, pessoal, que dificilmente vai estar escrito síndico profissional ou síndico, tá? Você vai ter que achar uma analogia. E aí, você vai ver que não vai encontrar a possibilidade do síndico ou síndico profissional ser uma microempresa individual, infelizmente, tá? Mas também você abrir uma microempresa optante pelo simples, o imposto que você vai pagar é muito baixo. Alguns síndicos que eu conheço, que depois eu fui pesquisar, fui perguntar, eles são microempresa, optantes do simples, eles não precisam de contador, toda a nota que eles têm que emitir, eles entram lá não sei aonde, emite a nota, e no final do mês, começo do mês, não sei, ele entra no site da Receita e já imprime a guia para pagar o imposto referente ao faturamento que ele teve. Amanhã ou depois, você vai juntando essa documentação, acabou, pessoal, vocês nunca mais vão ter problema, vocês não vão ter preocupação. Vale a pena pagar esse imposto, tá bom? Pessoal, resumindo, síndico não pode ser microempreendedor individual, tá? Eu não coloquei aqui na descrição a legislação, porque não é esse meu papel. Meu papel é condomínio, legislação condominial. E microempresas, se vocês tiverem microempresa individual, se vocês tiverem um contador, pede uma orientação para eles, tá bom? Pessoal, a gente vai se ver nos outros vídeos. Até lá.